carta do apóstolo São Paulo aos Filipenses, capítulo de número 1, primeiro capítulo, versículo de número 12. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns, efetivamente, proclamam a Cristo por inveja e porfia. Outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes, por amor, sabendo que eu estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo, sim, sempre me regozijarei. Porque eu estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, antes com toda a ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Portanto, para mim, o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Entretanto, se eu viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, se de um lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor, mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós, para o vosso progresso e gozo da fé, a fim de que aumentes, quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Cristo pela minha presença de novo convosco. Amém. Amém, queridos? Por favor, tome assento na presença do Senhor. Os irmãos podem passar fazendo distribuição dos envelopes, mesmo com os irmãos já tomando assento. A vida é aquilo para que estamos vivos, disse uma velha canção, um velho hino. A vida é aquilo para que estamos vivos. Eu não sei quantos maridos aqui têm essa experiência. A experiência de sair para fazer compras com suas esposas. Árdua tarefa, não? E aquele momento mais difícil, qual é? É quando ela entra na loja que mais lhe agrada. A minha, por exemplo, quando entra numa loja, não de roupa, mas de antiguidades, ali ela se perde. Ela gosta. E eu não tenho muito prazer nisso. Agora imagine, você passeando com sua esposa no shopping, e aí ela entra de quê? Na loja de sapato, na loja de roupa, e você? Logo quer sair dali. Isso é um grande incômodo. Mas se perto dali tem uma loja que lhe agrada, por exemplo, para nós homens, uma loja que fala sobre, uma loja que vende produtos de computador, de informática, chama atenção, ali a gente fica e não quer sair dali. Por quê? Porque é assim, nós nos prendemos, meus amados irmãos, àquilo que mais chama a nossa atenção. Assim é a vida. Nós vivemos para alguma coisa. E que nos define é justamente aquilo que nos fascina. O que nos define não é o que fazemos, mas aquilo que nos fascina, aquilo que chama e que prende a nossa atenção. Meus amados irmãos,
No caso de Paulo aqui, o que é que fascinava a sua vida? Cristo. Cristo era a sua vida. Cristo é o que o empolgava. Cristo é o que fazia com que a vida tivesse valor para ele. Ele vivia para Cristo, como ele mesmo vai dizer, porque o viver para mim é Cristo. Já iniciamos com uma reflexão. O que é que faz com que a sua vida tenha valor? O que é que lhe fascina na vida? A carta aos Filipenses é uma das cartas da prisão. Paulo estava em Roma, provavelmente em Roma. Alguns dizem Cesareia, mas bem provável em Roma, preso por causa da pregação do Evangelho. Escreveu aos Filipenses, entre outras cartas, essa é uma das cartas da prisão. E o objetivo da carta, além de agradecer por uma oferta que a igreja havia enviado para ele através do seu pastor, Paulo está querendo encorajar aqueles irmãos, trazer àqueles irmãos um ânimo, uma alegria, uma vez que aqueles irmãos estavam passando por adversidade, passando por dificuldades ou enfrentando perseguições por causa já do Evangelho. Ainda era uma nova igreja, mas estava enfrentando luta. E alguns estavam desencorajados, desanimados. Por isso essa carta é tida como a carta da alegria. Porque ninguém melhor do que Paulo, que estava preso, para falar desta alegria. Alegria de viver com a sua vida centrada em Cristo. Alguém que, apesar das circunstâncias da vida, que apesar de todos os problemas, que apesar de todas as lutas, que apesar da prisão que ele estava enfrentando e da morte que era iminente, ele consegue expressar essa tonalidade na carta, alegria. Daí várias vezes ele dizia, alegrai-vos no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. E Paulo vai testemunhar através da sua própria vida aquilo que lhe fascinava e que dava sentido à sua razão de viver, que era Cristo. Viver para Cristo. Por isso ele vai dizer, o viver para mim é Cristo. Cristo é o centro da minha vida. Cristo é a razão pela qual eu me levanto todos os dias. Cristo é a razão pela qual eu estou aqui. Cristo é a razão porque eu enfrento qualquer adversidade. Cristo é o verdadeiro sentido do meu viver. Agora, Paulo vai colocar aqui 3 coisas que eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos. E essas 3 coisas refletem justamente as implicações de se viver para Cristo. É como se ele quisesse explicar àqueles irmãos. Ele está dizendo, dando testemunho, vocês estão desencorajados, vocês estão desanimados, estão enfrentando perseguição, estão enfrentando desânimo por conta disso. Eu quero dizer que Cristo é a razão da vida. Só que isso traz determinadas implicações. Primeira delas, isto é, viver para Cristo implica em quê? Primeiro, implica em colocar o Evangelho de Cristo acima do nosso próprio bem-estar, pessoal. Isso podemos ver aqui nos versos 12 a 14. Logo após essa introdução e da oração de Paulo na carta, como de costume, ele de imediato já adentra na temática da carta, já começa trazendo uma informação para aqueles irmãos. Ele começa com uma expressão, eu quero, irmãos, cientificar-vos. O sentido da palavra aqui é justamente tornar vocês cientes, que vocês compreendam plenamente as coisas que me aconteceram. A igreja de Filipe sabia o que tinha acontecido. Paulo estava preso em Roma. E preocupado, a igreja estava preocupada com o seu bem-estar e enfrentando suas lutas pessoais. E Paulo vai dizer, bem, eu quero dar aqui um relatório através desta carta e dizer que eu estou bem, não se preocupe comigo. E tem mais, eu quero dizer que eu quero tornar vocês cientes aqui de algumas coisas. E Paulo vai mostrar
justamente nos versos de 12 a 14, que esse viver com a vida centrada em Cristo implica em colocar este evangelho acima do seu próprio bem-estar. Porque a pergunta que talvez alguns fizessem: por que que Paulo aceitou esta prisão? Por que que ele não fugiu dessa prisão? Por que que ele não abriu mão? Por que ele não mudou o seu discurso? Por que que ele não mudou a sua prática? Quantas vezes ele não foi avisado e muitos irmãos pediram para ele não ir a Jerusalém? Por que é que ele abraçou a cruz? Por que é que ele abraçou o sofrimento? Por que é que Paulo quis ser preso? Paulo vai mostrar aqui 3 coisas, irmãos. Primeiro, que o seu sofrimento, na verdade, estava dentro da vontade de Deus. Ele diz: eu quero que vocês saibam, quero que vocês tenham conhecimento do que me aconteceu, das coisas que aconteceram. Eu quero que vocês tenham conhecimento de que tudo aquilo, na verdade, teve um fim proveitoso. Ele diz: antes tem contribuído para o progresso do Evangelho. Paulo vai dizer: olha, eu não coloco o meu bem-estar acima do Evangelho. Pelo contrário, eu coloco os interesses do Evangelho de Cristo acima do meu bem-estar. E aqui eu entendo que o que eu passo por causa do Evangelho é da vontade de Deus. Segundo, ele vai dizer que o seu sofrimento ele foi usado por Deus. E essa palavra que ele vai usar aqui tem contribuído, esse é o verbo. A ideia de Paulo é que justamente houve um avanço diante dos obstáculos, houve um progresso, esse é o sentido da palavra original, houve um progresso. Aqui um caminho foi desbravado, a fim de que o Evangelho pudesse crescer naquela localidade. O que ele está dizendo é que um caminho entre uma grande floresta, densa floresta, foi aberto através da sua prisão e do seu testemunho de fé. Está dizendo: Deus usou a minha prisão, Deus tem usado a minha prisão, Deus tem usado o meu sofrimento, Deus tem usado o que eu estou vivendo para justamente fazer com que o Evangelho possa progredir, ele possa crescer, ele possa ser espalhado. E a terceira coisa que Paulo vai dizer é que o seu sofrimento, na verdade, era fonte de bênção na vida de algumas pessoas. Primeiro ele vai dizer que o seu sofrimento, a sua prisão, era fonte de bênção para a salvação de algumas pessoas. O verso 13, ele diz: de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. As minhas cadeias em Cristo. Paulo estava preso e havia uma guarda que era trocada de tempo em tempo. Essa guarda pretoriana, que era o soldado de elite do imperador, é quem estava justamente montando guarda e impedindo que Paulo pudesse fugir. E Paulo ali pregou para essa guarda pretoriana. Como mais adiante ele vai dizer: os da casa de César vos saúdam. Isso quer dizer que aqueles soldados romanos, fiéis a César, agora estavam se rendendo ao senhorio de Cristo, através das palavras, da pregação e principalmente do testemunho de Paulo, do testemunho dele naquela prisão, porque não era um malfeitor, estava ali por causa do Evangelho, era um prisioneiro diferente. E aqueles soldados tiveram que ouvir a mensagem do Evangelho e se converteram, inclusive. Mas esses mesmos soldados, os convertidos, espalharam também para outros lugares esta mesma mensagem, porque o texto vai dizer que as algemas de Paulo, as suas cadeias, se tornaram conhecidas não só da guarda, mas ele diz de todos os demais. Houve uma divulgação do Evangelho através da prisão de Paulo. Paulo está dizendo: o meu sofrimento, a minha prisão, aqui tem sido uma fonte de bênção para algumas pessoas, para muitas pessoas. Mas ele vai dizer também que esse mesmo sofrimento, as suas prisões, ou a sua prisão, tornou-se uma fonte de bênção para os irmãos ali de Roma.
porque foi fonte de encorajamento, diz o verso 14. E a maioria dos irmãos, não eram todos, mas a maioria dos irmãos, diz Paulo, a maioria dos irmãos estimulados, encorajados, empolgados no Senhor, não em Paulo, mas no Senhor, um estímulo que veio da parte do próprio Deus, através das minhas algemas, do meu sofrimento, da minha prisão. Paulo vai dizer, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. E esse falar aqui não é pregar. Esse falar aqui é o testemunhar diário. Porque a prisão de Paulo tornou-se conhecida ali em Roma. E foi assunto em muitos lugares. E aonde se chegava, aonde se estava, fosse na feira pública, no mercado público ou em qualquer outra parte, então se falava da prisão de Paulo, do testemunho de Paulo, da fé de Paulo, da conversão de soldados romanos. Falava do como Deus estava ali usando Paulo naquele lugar. E esses irmãos empolgados pelo testemunho de Paulo ficaram então encorajados a testemunhar também do Senhor, a falar acerca também do Senhor, e tornaram-se testemunhas vivas do Senhor em todo lugar. Roma foi impactada naqueles dias com a prisão de Paulo, através do santo evangelho do Senhor Jesus Cristo. Agora, presta bem atenção, meus amados irmãos. Paulo está mostrando que o viver é Cristo. E esse viver em Cristo implica justamente em colocar o Evangelho acima do nosso bem-estar. Se Paulo se recusasse à prisão, nada disso estaria acontecendo. Nada disso iria acontecer. Mas como Paulo resolveu priorizar o Evangelho na vida e dizer, eu vivo para Cristo, Cristo é o sentido da minha vida, logo, o que importa para mim não é que eu esteja bem. O que importa para mim é que não é que eu esteja deitado em berço esplêndido, uma vida tranquila. O que importa para mim não é estar numa colônia de férias, mas o que importa para mim é justamente o progresso do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Se para isso eu tenho que sofrer, sofro consciente da vontade de Deus. Se para isso eu tenho que sofrer, sofro sabendo que Deus usará essas oportunidades para que o seu nome seja glorificado. Se para isso eu tenho que sofrer, eu sofro sabendo que vidas hão de se render aos pés do Senhor e que crentes serão também renovados, avivados, estimulados através do meu testemunho de fé. O que é que ele estimula na vida? Qual é a sua maior motivação para viver? É o Evangelho? Se é o Evangelho, então acredite. Se é Cristo, então o seu Evangelho precisa ser prioridade acima do seu bem-estar. Segunda coisa que Paulo vai colocar aqui é que viver com Cristo no centro da vida, ter Cristo como razão de viver, implica em colocar o Evangelho acima do nosso bem-estar emocional. Primeiro ele diz acima do bem-estar físico. Está ali preso. Abriu mão da liberdade para que o Evangelho pudesse ser propagado. E agora, isso implicava também em botar o Evangelho acima do seu bem-estar emocional. Já estava preso. Mas o que poderia ser pior para Paulo? Se já estava com a sua liberdade perdida, o que poderia ser pior para ele? Havia. Paulo vai usar aqui uma expressão no versículo de número 17, o que ele chama de tribulação às minhas cadeias. Já estava preso, mas as suas cadeias poderiam ser tido para ele como uma tribulação. Essa expressão, tribulação, aqui tem um sentido de ficcionar suas algemas. Era a ideia de como que as algemas pudessem ser apertadas, tanto das mãos como dos pés. O que Paulo está dizendo é que algo poderia trazer ficção, tribulação, e tornar, naquele momento, a cadeia
a prisão de Paulo algo insuportável emocionalmente. E o que poderia ser isso? Justamente aquilo que poderia lhe trazer uma grande tristeza. E qual seria essa tristeza? Não era a perseguição de fora, como foi o caso, a causa da sua prisão, mas a perseguição de dentro. Paulo vai falar aqui no partir do verso 15. Ele diz, alguns. Ele disse, muitos irmãos estão estimulados em pregar o evangelho, porém tem alguns. Alguns, diz Paulo, efetivamente estão proclamando a Cristo, mas por inveja e por porfia. É bem verdade que outros fazem isso de boa vontade, mas estes, por amor, os irmãos, sabendo que eu estou incumbido da defesa do evangelho, estão fazendo por amor. Agora aqueles, alguns, contudo, diz Paulo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, com falsidade, julgando justamente ficcionar, trazer tribulação às minhas cadeias. Aqui Paulo poderia ter tristeza. Em primeiro lugar, a sua tristeza seria pelo quê? Sua tristeza poderia ser justamente em saber que o ataque vinha por parte desses irmãos. Veja que Paulo aqui, ele não está tratando de hereges, porque se fosse hereges, ele já tinha atacado. Ele não está tratando de alguém que estava distorcendo o evangelho, porque se assim fosse, ele já teria dito que este evangelho era falso. Mas tratavam de irmãos que estavam pregando Cristo, não estavam pregando outro Cristo, como era o caso dos Gálatas, mas era Cristo que estava sendo pregado. Então, o sofrimento de Paulo aqui, a tribulação de Paulo, era justamente porque ele estava enfrentando uma oposição emocional, desgastante. Não dos de fora, mas dos de dentro. Irmãos, lá ali em Roma, que estavam pregando o evangelho de uma outra motivação. E essa era a sua tristeza. Sua tristeza seria por saber da motivação errada pela qual eles estavam pregando. E qual era a motivação errada? Diz Paulo que eles estavam pregando justamente por inveja e por rivalidade, por porfia, por trazer divisão. Eles queriam ter primazia, ter o primeiro lugar, estar em primeiro lugar. Então, a inveja em relação a Paulo. E causar, então, essa rivalidade. Paulo disse, olha a motivação errada. Fazendo isso, eles acreditavam, de alguma forma, que Paulo iria sofrer lá na prisão. Eles pensam, fazendo isso, que vão trazer tribulação. Haveria um fardo emocional sobre a vida de Paulo. Ele se deixaria, talvez, abater, se sentir menos relevante por estar preso. É como se ele estivesse dizendo isso. Paulo pregou a Cristo, é bem verdade, só que o método dele não foi tão eficiente assim, por isso trouxe perseguição. Olha só, podemos pregar a Cristo sem haver essa perseguição. Isso trazia para Paulo, sim, um fardo emocional. Mas veja o verso 18. O olhar de Paulo aqui é diferenciado nessa circunstância. Por quê? Porque ele coloca o evangelho acima do seu bem-estar emocional. O verso 18, Paulo vai dizer, todavia, que importa? Em outras palavras, isso não tem nenhuma importância para mim, isso não tem nenhum interesse para mim, isso não traz peso, ainda que eles pensem, ou eles pensam que vão trazer sobre mim um peso emocional, vão trazer sobre mim sofrimento na minha prisão, pregando a Cristo, anunciando a Cristo, fazendo Cristo sendo conhecido cada vez mais, e eu aqui preso. Eu quero dizer que isso não tem nenhum valor. O que eu venho a sentir, ou como eu venho a sentir, a inveja deles, a porfia deles, o ciúme deles, nada disso me afeta, nada disso me incomoda, nada disso me traz incômodo emocional. Por quê? Isso uma vez que Cristo, de algum modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade.
ele disse: também nisso eu me regozijo. Sim, sempre me regozijarei. O que importa é que Cristo está sendo pregado. Se aqueles que estão pregando a Cristo têm uma motivação errada, o problema é deles, não é meu. Se aqueles que estão pregando a Cristo estão pensando com isso trazer alguma angústia ao meu coração, eu não. Porque para mim o importante é que o nome do Senhor está sendo anunciado. O nome de Cristo está crescendo. O nome de Cristo está sendo pregado. Vidas estão sendo impactadas. O Evangelho está sendo conhecido por mais e mais pessoas. E esta é a minha alegria. Eu, na verdade, procuro viver com a centralidade da minha vida em Cristo. Cristo é o mais importante para mim. E para isso eu coloco o Evangelho de Cristo acima do meu bem-estar emocional. O que importa não é como eu me sinta, ou como eu me sinto. O que importa é que Cristo está sendo pregado, é que Cristo está sendo anunciado. É isso que é importante. O que importa é o Evangelho do Senhor Jesus. Meus irmãos, quantas vezes nós não sentimos na casa do Senhor, mesmo na obra de Deus, no reino do Senhor, servindo ao Senhor, que esses sentimentos negativos também existem? Inveja, ciúme, divisão, contenda entre irmãos. E que isso muitas vezes, sim, é para trazer desânimo, para trazer abatimento ao coração. Mas quando a nossa vida está em Cristo, e Cristo é o centro da nossa vida, dizemos a mesma coisa como Paulo? Que importa? O que importa é que Cristo seja glorificado, que Cristo seja anunciado, que Cristo seja pregado. É isso que importa, é isso que interessa. E finalmente Paulo vai dizer, irmãos, que viver uma vida centralizada em Cristo, de poder dizer: o viver para mim é Cristo, isso implica em colocar o Evangelho acima das nossas ambições pessoais. Primeiro, viver com a vida centralizada em Cristo implica em colocar o Evangelho acima do nosso bem-estar físico. Segundo, acima do nosso bem-estar emocional. Não importa como nos sentimos com alguma coisa. O que importa é o Evangelho sendo pregado. E, por fim, implica em colocar o Evangelho acima das nossas ambições pessoais. E aqui Paulo vai compartilhar dessa sua ambição, a partir do verso 19, verso 26. Até o verso 26. Ele continua a mostrar que para ele viver para Cristo significa submeter também, até mesmo às suas próprias ambições e os seus próprios desejos, a um propósito maior de promover o Evangelho do Senhor. E no caso de Paulo, a ambição era nobre. Porque o verso 19, ele vai dizer: porque eu estou certo de que é isto mesmo, por vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação. Alguns até não entendem este verso e pensam que Paulo aqui está falando de ser solto da cadeia. Não, a grande ambição de Paulo não era essa. A grande ambição de Paulo era a salvação, porque a palavra libertação aqui tem esse sentido. E o verso 20 explica isso, dizendo: segundo a minha ardente expectativa e esperança, de que em nada serei envergonhado, antes que com toda a ousadia, como sempre, também agora será Cristo engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Paulo tinha uma grande expectativa. A ideia da palavra aqui é pescoço esticado, a ideia de estar aguardando algo sublime, muito maior. Qual era a expectativa de Paulo? Qual era a sua ambição? E ele vai dizer qual era a sua ambição. A ambição de Paulo, em primeiro lugar, era um lucro por estar com Cristo, como ele mesmo vai dizer. No verso de número 21, ele diz: porquanto para mim o viver é Cristo, mas o morrer é lucro. Viver é Ele é o sentido da vida, mas eu ganho com a morte. Eu ganho se eu morrer, eu ganho com o meu martírio.
Eu ganho com isso. A ideia de lucro aqui é que ele teria um benefício substancial, seria algo muito mais sublime. Porque os seus olhos estão focados justamente na recompensa eterna, celestial. A visão de Paulo aqui é o céu, a visão de Paulo aqui é a glória. A sua missão era justamente por estar em um lugar melhor, como ele mesmo disse. O viver é lucro, morrer é lucro. Por quê? Porque ele diz, no verso 20, ele vai dizer que de um lado e do outro estou constrangido, tendo o desejo de partir, de estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Paulo está dizendo aqui que ele desejava partir. Essa expressão partir, usada por Paulo, tem vários sentidos, e uma delas, metaforicamente falando, está falando de um navio que parte do porto, que soltou as amarras do porto, e agora levanta âncoras e vai partir a sua viagem para chegar justamente no seu destino final. Paulo disse: meu desejo é partir, é soltar as amarras do porto, é levantar a âncora da minha embarcação, do meu navio, e partir para o porto final da minha existência, que é justamente estar com Cristo, que ele diz, é incomparavelmente melhor. Esse era um anelo, essa era a sua ambição. Qual era a ambição de Paulo? A ambição de Paulo não era viver mais. Aqui não tem nenhum sentimento masoquista, nem muito menos suicida de Paulo, absolutamente. Aqui era o desejo de conhecer mais a Cristo. Como ele vai dizer lá na frente no capítulo 3. Desejava conhecer a Cristo e participar da sua ressurreição, do poder da sua ressurreição. Esse era o anelo de Paulo. Para alguém que foi assunto ao terceiro céu, para alguém que foi arrebatado ao terceiro céu, melhor dizendo, para alguém que foi levado no corpo ou fora do corpo ao céu e que viu coisas inefáveis. Ele ambicionava estar com Cristo, desejava estar com Cristo. A sua maior ambição deste velho guerreiro, do velho apóstolo, era justamente estar com o seu Senhor, estar na presença dele. Ele queria descansar das suas lutas, da sua batalha, dizer a sua frase célebre, dizer: combati o bom combate, completei a minha carreira e guardei a minha fé. Era isso, era a sua maior ambição. Alguém que estava ansioso para estar com o Senhor. Ele sabia que a sua morte, através da sua morte, Cristo seria glorificado. É isso que ele diz no versículo 20. Olha o que ele fala, que expressão impressionante. Ele diz: como sempre, em todo o tempo. Ele vai dizer: também agora será Cristo engrandecido do meu corpo. Ele diz, quer pela vida, quer pela morte. O Isbico faz uma explicação desse versículo que é impressionante, o comentarista Isbico. Ele diz, olha, o que Paulo está querendo dizer aqui é que como se uma estrela muito distante, que a olho nu nós não conseguimos contemplar. E aí nós usamos um telescópio muito potente. E quando nós usamos esse telescópio muito potente, nós aproximamos o brilho dessa estrela e esse brilho fica bem perto da gente. O que Paulo está dizendo é justamente isso. Ele disse: o mundo não conhece a glória de Cristo. O mundo não conhece Cristo. Mas através da minha morte ou da minha vida, Cristo será manifestado como se fosse esse telescópio que aproxima essa grande estrela. Então, eu sou aquele telescópio que aproxima a glória de Cristo e faz a glória de Cristo na minha vida ser vista pelos homens, e os homens vendo, seja o meu viver, ou seja a maneira pela qual eu enfrento a morte por amor a Cristo, eles verão a grandeza de Cristo multiplicada, ampliada na minha vida. Paulo disse, essa é a minha ambição. A minha ambição é justamente de estar com Cristo. A minha ambição é de estar no lugar melhor. A minha ambição é de fazer com que a minha morte, Cristo seja visto através dela,
através da minha morte, muitos possam contemplar a beleza de Cristo. Mas viver com a vida centralizada em Cristo, ter Cristo como centro da vida, é colocar o Evangelho acima das nossas ambições, ainda que essas sejam nobres. Não é nobre querer partir e estar com Cristo? Não é nobre cantar adeus planeta Terra? Não é nobre cantar um dia tudo irá findar e querer subir e estar com Ele? Não é nobre? É nobre. É nobre desejar estar com Cristo, desejar a morte, sendo essa aquela que vai nos promover e nos colocar mais perto do Senhor. Entretanto, quando Cristo é a centralidade da vida, então, meus irmãos, estamos dispostos a colocar os interesses do Evangelho acima destas ambições pessoais, ainda que elas sejam nobres. E aí Paulo está diante de um grande conflito. Como ele diz, eu não sei o que escolher. Ele diz, por um lado, por um e outro lado, estou constrangido. Há um peso, quero partir. Por outro lado, ele diz, um desejo de partir. E por outro lado, ele diz, vejo que é necessário permanecer na carne, isto é, vivo. Verso 25, ele diz, e convencido estou de que ficarei, permanecerei com todos vós, para o vosso progresso e vosso gozo na fé. E aqui Paulo então toma a decisão, como se a vida pudesse ser decidida por ele. Mas aqui ele decide, diz, eu decido ficar. Eu decido abrir mão da minha santa ambição de estar com o Senhor na glória, para permanecer. E essa decisão de Paulo tem razão, tem motivo. Primeiro, ele diz no verso 25, que é para o progresso dos irmãos. Olha só, ele disse, eu fico por causa de vocês, ficarei, permanecerei com vocês, ele diz, para o vosso progresso e vosso gozo na fé, para que vocês cresçam. Se é para vocês crescerem, amadurecerem espiritualmente, para ver Cristo sendo formado na vida de vocês, então eu ficarei mais algum tempo. Eu vou adiar essa minha ambição, vou colocar em stand-by. Mas ele vai dizer também que era para o gozo daqueles irmãos, gozo da fé, diz, a fim de que aumente quanto a mim o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, para que os irmãos tenham alegria em saber que eu fui instrumento nas mãos de Deus na vida de vocês, para que vocês possam alegrar-se no Senhor, através do ministério, através do ensino, da pregação da palavra na vida de vocês. Agora o versículo 20 também está implícito aqui. Por quê? Porque ele vai dizer aqui no verso 20, ele diz, quer pela vida, quer pela morte, o que importa, ele sabe que Cristo sempre será glorificado. Ele disse, se eu morrer, a minha morte será um testemunho de fé. A minha morte, o meu sangue vai escrever a história. Será um testemunho de fé. Cristo será glorificado. Mas se eu viver, isso não será menos não. Ele diz, quer pela vida, diz o verso 20, né? Será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida. Se eu vivo, então se eu trabalho para o Senhor, ao trabalhar para o Senhor, então Cristo também será glorificado através do meu trabalho. Se eu vivo, vivo para a glória de Deus. Se eu morro, morro também para a glória de Deus. Uma vida centralizada em Cristo. O viver para mim é Cristo. É o que me fascina. E qual é a implicação? A implicação disso é colocar o Evangelho acima das nossas próprias ambições, ainda que essas sejam nobres. Paulo fez isso. Colocou o Evangelho, o interesse do Evangelho, o progresso dos irmãos na fé, a alegria dos irmãos na fé e a glória do Senhor na vida dele, no ministério dele, acima da sua ambição de estar na presença do Senhor. Deixa eu fazer aqui algumas rápidas aplicações, irmãos, desse texto. Ou talvez até completar algumas que a gente já começou. O que é que ele fascina? O
Evangelho de Cristo lhe fascina? Você consegue poder dizer isso? O viver para mim é Cristo. Para isso você precisa se perguntar: você tem colocado o Evangelho acima do seu bem-estar físico? Ou o cansaço, ou a fadiga, ou o incômodo dos bancos da igreja falam mais alto do que o Evangelho? Ah, tem evangelização? Ah, não vou não, é muito longe. Não tem carro, não tem transporte, eu vou nada. Tem culto, hoje eu estou tão cansado. E o que você fez hoje, no dia do Senhor? Ah, hoje é porque teve um aniversário, teve churrasco, teve um festejo, teve casamento, teve tanta coisa, e eu me sinto tão enfadigado. Deus entende, não é? Cristo nos fascina. Até onde temos colocado o Evangelho acima do nosso bem-estar físico, da nossa satisfação pessoal? Até onde? Paulo nos ensina que as dificuldades, o sofrimento, as privações ou qualquer outra coisa não são empecilhos, irmãos, para o avanço do Evangelho. Devemos estar dispostos a fazer de tudo, a suportar tudo, a qualquer desconforto físico, sabendo que Deus pode usar qualquer situação para que justamente o Evangelho possa progredir, possa crescer, vidas sejam alcançadas, pessoas sejam edificadas na fé. Até onde a causa do Evangelho do Senhor Jesus é prioridade, acima do nosso bem-estar físico. Até onde? A segunda coisa que devemos perguntar a nós mesmos, diante deste espelho da palavra: se Cristo é de fato a razão da minha vida, o sentido da minha existência, até onde eu tenho colocado o Evangelho acima do meu bem-estar emocional? Quantas vezes, mesmo na obra, como o caso de Paulo, passamos por coisas, por situações, ouvimos palavras que não nos encorajam, e até somos perseguidos mesmo da casa do Senhor, como José foi pelos seus irmãos, como Paulo foi pelos seus irmãos na fé. Até mesmo o nosso trabalho não é apoiado, não é incentivado, não é encorajado por outros, e emocionalmente nós nos abatemos e queremos desistir e dizemos: não vamos mais seguir adiante. Mas até onde, se Cristo de fato é o centro da nossa vida, até onde estamos dispostos a sacrificar isso, o nosso bem-estar emocional? Aqui não se trata de engolir sapo, absolutamente. Se trata de enxergar o que Deus está fazendo, o que Deus está operando. Se trata de enxergar a glória de Cristo, se trata de enxergar o nome do Senhor, se trata de enxergar a pregação do Evangelho, mesmo diante dessas coisas. Como diz Paulo: o que me importa, o que me interessa, até onde isso me toca, até onde isso me afeta? Não me afeta em nada, eu me alegro, na verdade, porque eu sei que o nome do Senhor está sendo exaltado, está sendo glorificado. Até onde? Porque quando nós passamos por isso, já queremos desistir, já não queremos vir à igreja, e já dizemos assim: olha, pastor, corta o meu nome aí, não conta comigo mais nesse departamento não, porque eu não aguento. O senhor aguenta porque o senhor tem as costas largas, e dizem assim para mim. Mas eu não fui chamado para isso não. Se não foi? Como é que não foi? Todos nós recebemos a mesma graça, a de crer, diz Paulo mais adiante, e também de sofrer por Cristo. Como não foi? Todos nós. A questão é até onde nós colocamos os interesses do Evangelho, o nome do Senhor, acima do nosso bem-estar emocional. Até onde, meus irmãos? É outra pergunta que fazemos a nós mesmos.
se dizemos que Cristo é a centralidade da nossa vida? Até onde colocamos o Evangelho acima das nossas ambições? E aqui vale a pena até a gente questionar as nossas ambições. Porque o que será que nós ambicionamos? O que de fato nós queremos na vida? Paulo ambicionava a morte para estar com Cristo. E nós? Se a ambição santa, podemos dizer assim, nobre, essas precisam ser sacrificadas por causa do Evangelho, imagine aquelas ambições que são muitas vezes, na maioria das vezes, e quase todas as vezes, por que não dizer todas as vezes, são contrárias à vontade de Deus. Ou das nossas ambições, as nossas ambições materialistas, as nossas ambições individualistas, egoístas, as nossas ambições de correr atrás de fama, de dinheiro, de fortuna. E dizemos, não, porque Deus quer também a nossa prosperidade, mas uma prosperidade que nos afasta da centralidade de Cristo na vida. Que prosperidade é essa? Que prosperidade é essa que afasta você de poder dizer, o viver para mim é Cristo? Porque para muitos o viver já não é mais Cristo. O viver é o trabalho, o viver é o comércio, o viver é o dinheiro, o viver é a sua faculdade, o viver são os seus cursos, o viver são os seus amigos, o viver são os seus vizinhos, o viver é o seu namoro, o viver são os seus filhos, o viver é o seu marido. Para muitos o viver é tudo e todos menos Cristo. Menos Cristo. Qualquer coisa na vida, qualquer ambição é sacramentada e é justificativa para não viver em serviço a Deus e a sua igreja. Aí eu pergunto, até onde Cristo nos fascina, irmãos? Se nós não somos capazes de colocar o Evangelho acima das nossas ambições pessoais. Nós não somos capazes disso. Viver para Cristo, como Paulo nos ensina, é uma chamada, irmãos, para submetermos todas as áreas da nossa vida ao senhorio do Senhor Jesus. Isso significa justamente colocar o Evangelho acima do nosso bem-estar físico, emocional e das nossas ambições pessoais. É fácil? Não creio que seja. Eu posso chamar isso de graça. Mas aqui eu aprendo que a vida é aquilo para que estamos vivos. Para que você está vivo? Para que você está vivo? Paulo estava vivo por causa de Cristo. E você? E nós? Para que estamos vivos? Para comer, para trabalhar, para ter família, para nos relacionarmos, para cuidarmos dos nossos interesses? Que diferença existe entre esse tipo de vida e a vida daquele que não é crente? Me diga, qual é a diferença? Nenhuma. O que nos molda não é aquilo que nós praticamos, é aquilo que nos fascina. O Evangelho nos fascina, Cristo nos fascina. Se isso acontece, é isso que molda a nossa vida. Amém, irmãos?